O dízimo é mesmo bíblico e obrigatório? O que a Bíblia de fato diz? Para iniciar, é importante declarar que não há conflito de interesse deste canal com o assunto, pois ele provém de iniciativa independente, sem qualquer participação financeira de fiéis, igrejas, denominações ou quaisquer instituições religiosas. A palavra hebraica para dízimo é maaser, que tem como tradução literal a 10ª parte. Não por coincidência, possui o mesmo radical da palavra osher, que significa riqueza, o que ratifica o princípio judaico que associa esta prática à prosperidade. Contudo, entregar o dízimo era uma conduta antiga de diversos povos. No contexto bíblico, a primeira referência à entrega do dízimo aparece já no primeiro livro. E a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Apesar de muitos dizerem erroneamente que o dízimo bíblico advém de uma imposição da lei mosaica, ele surge na Bíblia através da livre iniciativa de Abrão, posteriormente conhecido como Abraão, em forma de gratidão a Deus por ter vencido uma batalha onde teoricamente não teria chances de êxito. Não houve pedido ou ordem para que assim o fizesse. O texto expressa claramente o dízimo como algo que partiu do coração de Abrão, sendo entregue a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, que prefigura Cristo. Mas este é um assunto para outro vídeo. No livro de Números, capítulo 18, do versículo 20 ao 21, a Bíblia diz: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Nesta passagem, Deus estava dividindo a herança que cada uma das 12 tribos de Israel teria. As outras 11 tribos receberam terras e riquezas. Já os levitas tiveram como herança o próprio Deus, e para a manutenção das suas despesas, todos os dízimos de Israel. Sendo assim, a aplicação de que os dízimos são para a manutenção das congregações, ministérios e ministros que nelas trabalham é exatamente bíblica. O Novo Testamento corrobora com esta verdade na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, do verso 17 ao 18. A Bíblia diz: Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Além disso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 13 ao 14, a Bíblia diz: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Estes textos mostram as perspectivas primárias e essencialmente bíblicas de se entregar o dízimo. O que líderes e outras pessoas possam ter deturpado estas verdades com condutas pessoais não modifica o princípio e a prática expressa nas Escrituras. Contudo, há ainda outros propósitos em se dizimar. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 26, do verso 11 ao versículo 13: E te alegrarás todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos. Então o darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus:
Tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. É denotado no verso 11 a alegria da gratidão na entrega dos dízimos por tudo que Deus tem provido. E no verso 12 são incluídos novos beneficiados pela arrecadação dos dízimos: estrangeiro, órfão e viúva, que apontam para pessoas carentes, com alguma necessidade de ajuda. Desta forma, além das questões práticas de sustento dos obreiros, do templo e dos ministérios, o dízimo trabalha a gratidão, a generosidade e o desapego em quem o pratica, além da provisão para quem recebe desta bênção. Ele é uma ferramenta espiritual para que o ser humano não se torne escravo das riquezas, do dinheiro, dos bens e de qualquer prazer que provenha disso para desvirtuar seu coração. Entretanto, em determinado momento, a nação de Israel amou mais as suas riquezas e conquistas do que o próprio Deus, abandonando os princípios da generosidade e da entrega. Pararam de dizimar. Para contextualizar este período, através do profeta Malaquias, capítulo 3, do verso 7 ao 11, a Bíblia diz: Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Malaquias, assim como este canal, não tinha conflito de interesse no tema, pois não desfrutava dos recursos dos dízimos e ofertas. Assim, Deus revelou através dele que os homens haviam quebrado as leis e, dentre todos os pecados cometidos, ele propõe a reconciliação através dos dízimos, pois a casa do Senhor provavelmente já não era viável, como a busca do povo por ele já não ocorria. Aqueles homens priorizavam as suas posses em detrimento da obra do Senhor na terra, da caridade e da generosidade. Precisavam imediatamente colocar o seu coração na direção correta. Com este intuito, nos versos 10 e 11, as Escrituras desafiam aquelas pessoas a se tornarem dizimistas, recuperando estes princípios que haviam perdido e a confiarem em Deus, na sua bênção, provisão transbordante e proteção, ratificando a forte relação entre o exercício da generosidade, quando se dizima, e a prosperidade, que é o tema do próximo vídeo do canal A Bíblia Diz. Apesar de todas estas evidências da presença, da lógica e dos benefícios da prática do dízimo na Bíblia, há ainda quem argumente que ele, o dízimo, é uma doutrina veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento apenas. Sobre isso, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 23, no verso 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Com esta passagem, Cristo mostra que em momento nenhum revogou o dízimo, mas que aqueles que se afirmam como pessoas tementes e fiéis apenas por serem dizimistas, esquecem o mais importante da lei, e são hipócritas, vivendo de aparência,
em suas comunidades. De fato, tanto neste como em outros textos, Jesus não revoga a lei, mas cumpre e intensifica, mostrando que sem a sua misericórdia somos incapazes de cumpri-las e falhos em um ou mais pontos do seu padrão moral santo. Neste aspecto, somos tratados como mordomos, onde não 10%, mas 100% do que temos pertencem a Deus, e nós apenas administramos segundo a sua vontade. Então, cada um pode procurar se informar sobre como aquele recurso arrecadado através dos dízimos é utilizado na instituição que deseja entregar ou já entrega, e encontrando algo que entenda ser fora dos princípios bíblicos, procurar outra congregação para ser dizimista, mas em momento nenhum afirmar que a orientação deste exercício de fé deixou de existir no Novo Testamento. Obras maravilhosas são mantidas com este recurso. No contexto atual, onde grande parte dos trabalhos sociais no Brasil partem de instituições religiosas do universo judaico-cristão, como recuperação de presos, reabilitação de dependentes químicos, realização de visitas hospitalares, instrução de crianças e adultos com bons valores, entre outras atividades, o problema não parece ser o dízimo, mas sim a falta de generosidade no coração daqueles que o negligenciam e não conseguem destinar nem 10% de tudo que recebem a alguma forma de caridade. Deixe sua opinião sobre o assunto nos comentários. E para apoiar este canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo.